E aí galera, tudo bem? Meu nome é Isaac, eu sou professor de Geografia do Colégio Bonfim, do preparatório do Colégio Bonfim. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial. Solta a vinheta, Patrick. Então voltando galera, vamos começar a nossa aula hoje. Preste atenção, íntima atenção nessa aula porque eu vou te falar de vários elementos que aparecem na mídia o tempo todo, mas que ninguém relaciona a eles. Eu vou relacionar todos eles para você agora. E quais são esses elementos? São esses aqui, ó: aquecimento global, efeito estufa, gás carbônico, camada de ozônio, chuva ácida, poluição da atmosfera. Todo mundo te fala isso o tempo todo, mas ninguém junta isso numa linha lógica de raciocínio. Eu vou fazer isso com você agora. Presta atenção, hein, cara. Primeiro cara que a gente tem que entender aqui, hoje, se você sair daqui entendendo o que é esse cara, você já matou 50% da aula. É o efeito estufa. Bota uma figura de uma estufa aí, Patrick, pra galera ver o que é uma estufa. A estufa, galera, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma casinha de vidro dentro da qual você cria plantas. Por quê? A luz do sol entra ali, se transforma em calor, mas na hora de sair, o calor não consegue sair do vidro. O efeito semelhante é o do carro, né? Quando você deixa o carro no sol, aí você vai abrir a porta e tá calor pra caramba lá dentro, porque a luz entrou, se transformou em calor lá dentro e na hora de sair ela não conseguiu sair. O calor fica preso. O efeito estufa, então, é um efeito natural na Terra, e sem o efeito estufa não haveria vida na Terra. Como é que ele acontece? Ele acontece por causa desses caras aqui, ó. São gases. Olha a minha sigla aqui, ó. Gases do efeito estufa, tá? Esses caras aqui são os gases que compõem, alguns dos gases que compõem o efeito estufa na Terra. A água líquida, com calor, ela aquece, vira vapor, né? O gás carbônico, que está presente como? Através da nossa respiração no planeta, tá vendo? O NO3, que é um gás que vulcões soltam. O NH4, que é o metano, é gás de pântano, ou também gás de putrefação. Apodrecimento, né? Um corpo, uma matéria orgânica, quando apodrece, ela solta o metano, né? E o CFC, eu botei uma estrelinha aqui no CFC porque ele tem parênteses aqui. Só o ser humano produz CFC. Ele não existe na sua forma natural, ele não existe na natureza, tá? Então olha o desenho aqui, ó. Eu fiz um desenho aqui para vocês mostrando o nosso planeta aqui. Aqui, essa linha pontilhada são os gases do efeito estufa. E aqui a gente tem a camada de ozônio, beleza? Como é que funciona o efeito estufa no nosso planeta? O Sol manda o calor para cá. Na hora que ele manda o calor para cá, algum calor desse Sol, durante o dia, entra na Terra e de noite ele sai. Mas parte do calor que entra na Terra, por causa dos gases do efeito estufa, voltam. E ficam armazenados aqui. É por isso que a gente não congela de noite. Por isso que a variação térmica do dia para a noite, país em locais como o Rio de Janeiro, é pequena, vai de 35 graus, 36 de dia para 28, 27 de noite. Sem o efeito estufa, não teria vida na Terra. O efeito estufa é importante, ele é um processo natural. Então qual é o problema do efeito estufa? Por que falam tanto do efeito estufa nos noticiários, né? Por que falam tanto dele? Qual é o problema do efeito estufa? Eu vou te falar, nenhum. Não existe problema no efeito estufa, ele é bom. O que acontece é que as atividades econômicas do ser humano intensificam o efeito estufa. Vou te mostrar como. Eu já dei aqui para você uma lista de como é que esses gases existem naturalmente. Agora eu vou botar aqui uma lista de como é que o ser humano intensifica a atividade deles. O CO2 são veículos que produzem. Escapamento de veículos joga muito CO2 na atmosfera. Você já se perguntou quantos veículos automotivos existem no planeta Terra? E você já parou para pensar que todas as fábricas de veículos automotivos do mundo têm metas anuais de venda? Metas essas que são maiores do que as metas do ano anterior? Quantos veículos são produzidos e estão nas ruas? E qual é a taxa de crescimento disso a cada ano? O CO2 só vai aumentando, beleza? O NO3 é um gás que muitas fábricas soltam na hora das suas reações químicas. O NH4, ele é um gás que existe em lixão, em aterro também, e também nas vacas. Mais especificamente, no peido
das vacas, no peito das vacas. Não estou de caô contigo não, cara, isso aqui é muito sério. Olha só, a ONU fez um estudo e viu que os rebanhos bovinos no planeta são tão gigantes que as vacas, como elas têm bactérias no intestino delas, bactérias que na hora da digestão delas produzem o metano, esse rebanho é tão gigante que todas as vacas do planeta peidando metano, quase que ao mesmo tempo, intensificam esse gás aqui. Não estou inventando isso, cara. Isso é a Organização Mundial da Saúde que ratificou. E o CFC? Isso aqui é uma sigla de clorofluorcarboneto. Precisa gravar isso? Ó, gravar não, cara. Não sei se alguém vai te cobrar esse nome algum dia, mas CFC, ele é um gás de resfriação. Resfriação. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Geladeira, frigobar, aerosol. Tudo isso daqui, todos esses caras, eles jogam CFC na atmosfera. Agora vamos ver eles todos aqui. Ó. Aqui a gente tem os nossos gases de efeito estufa no seu funcionamento natural. Perfeito? Se eu intensifico o meu efeito estufa, se eu intensifico o efeito estufa, como é que ele passa a se comportar? Olha aqui, ó. Vou intensificar o efeito estufa, presta atenção. Ó. Estou aqui, ó, com as atividades humanas, intensificando o efeito estufa. O que vai acontecer? O cara que antes saía, não sai mais. Agora ele vai bater e vai voltar. Pronto. Intensifiquei o efeito estufa através das atividades econômicas da nossa sociedade. Beleza? Bom, acabamos por aqui? Óbvio que não. Falta falar do CFC. Como é que o CFC atua? Ele atua na camada de ozônio. Aqui, ó, camada de ozônio. Quando o CFC entra na camada de ozônio, ele faz uma pequena fragilização na camada de ozônio, que a gente chama de buraco na camada de ozônio. Não é bem um buraco. Não é que é um buraco na camada de ozônio. Entende bem, cara? A camada de ozônio é uma das camadas que existem no planeta Terra que seguram todo o calor intenso do Sol para ele não chegar aqui derretendo tudo, liquefazendo tudo de tanto calor. Se tivesse um buraco na camada de ozônio, literalmente, não teria mais montanha, não teria mais prédio, nem cidade onde esse buraco haveria. Isso é uma fragilização na camada de ozônio. Em alguns casos, ela volta a se restituir depois. Mas, se isso aqui for intensificado, essa fragilização pode começar a ser constante demais. Mais constante do que a gente gostaria. Então, quando eu fragilizo a camada de ozônio, o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que o calor do Sol entre com mais intensidade. Olha aqui, ó. Se eu fragilizo a minha camada de ozônio, reparou que eu só tirei uma listrinha de baixo? Ó. Se eu fragilizo a camada de ozônio, o Sol vai entrar com muito mais intensidade. Muito mais intensidade. Acrescido a isso, como os gases de efeito estufa estão intensificados, o que vai acontecer? Vai descer geral, quente, boladão, e ninguém mais sai. Cara, eu estou falando isso para você aqui, e eu estou te mostrando isso tudo, numa escala local. Eu só estou mostrando um continente. Se eu entendo que isso aqui existe no mundo inteiro, como é que vai ser o nome disso daqui? É o título da aula. Aquecimento global. Pronto. É assim que ele funciona, é assim que ele se desenvolve. É óbvio, existem teorias que negam o aquecimento global. Existem teorias que falam que existem só aquecimentos locais e existem teorias que falam que existem tantos aquecimentos locais no planeta, assim como esses que eu estou te falando, que todos eles juntos configuram um aquecimento global. Que é mais ou menos isso daqui. Bom, não está na nossa alçada discutir agora se ele existe ou não. O que você tem que prestar atenção é que o Enem vai te cobrar ele como se ele existisse. E eu acabei de te mostrar para você como é que ele existe. Então, se a gente puder resumir em poucas palavras, como é que a gente poderia resumir o aquecimento global? O aquecimento global é uma intensificação nos gases de efeito estufa que aumentam a retenção do calor e fragilizam a camada de ozônio, permitindo com que mais calor ainda entre. Beleza? Galera, essa aula aqui é simples, é rápida, é só para vocês terem uma noção do assunto que todo mundo fala, mas pouca gente conecta. Show? Então, ficamos por aqui, por hoje é só, até a próxima, valeu!